Olha, a Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais lidos da história. Mas, mesmo assim, ela está cheia de histórias que, vamos combinar, são bem surpreendentes e muitas vezes mal compreendidas. A ideia aqui é a gente desvendar juntos alguns desses mistérios e, quem sabe, olhar para esses textos tão conhecidos de um jeito totalmente novo. Para começar, que tal uma rodada de perguntas rápidas? Só para deixar aquela pulga atrás da orelha. Primeira, o nome que todo mundo associa a Satanás é Lúcifer mesmo? Será? Segunda pergunta, e essa aqui mexe com a base do nosso calendário. Pensa bem, como é que Jesus poderia ter nascido antes de Cristo? Parece que não faz sentido nenhum, né? É um verdadeiro paradoxo. E para fechar, tem uma passagem lá no Apocalipse que parece dizer que os tímidos vão para o inferno. Peraí, será que ser uma pessoa mais quieta, mais na sua, pode ter uma consequência eterna? Bora investigar isso aí. Ok, então vamos fundo nisso. O pulo do gato para entender muitos desses mistérios, na verdade, está na linguagem, no contexto da época e, olha, principalmente nas traduções que foram feitas ao longo de séculos. E vamos começar direto ao ponto, com uma afirmação que talvez vá contra tudo que muita gente acredita. A verdade é que o nome Lúcifer não é o nome original de Satanás. É, na verdade, um baita mal-entendido histórico. A raiz de tudo isso está numa palavra em hebraico, Heilel. Ela aparece lá no livro de Isaías. E o interessante é que no texto original essa palavra não está falando de um anjo caído, não. Ela é usada como uma metáfora para descrever a queda de um rei humano, o rei da Babilônia, que era extremamente arrogante. Pois é, a confusão toda começou bem depois, séculos depois. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a palavra Eiléu virou Lúcifer. E o significado era o mesmo, tá? Portador da luz, estrela da manhã. O problema foi que, com o passar do tempo, especialmente em traduções famosas, Lúcifer deixou de ser só um título e virou, na prática, um nome próprio para Satanás. E agora segura essa, porque aqui vem a grande reviravolta. Lá no livro do Apocalipse, o mesmíssimo título, Estrela da Manhã, é usado para descrever o próprio Jesus. Isso deixa claro que o termo era um símbolo de grandeza, de brilho, e não o nome de uma figura específica. Ok, vamos para outra pergunta clássica, daquelas que todo mundo já se fez um dia. Se no começo só existiam Adão, Eva, Caim e Abel, com quem Caim se casou? Parece um beco sem saída, mas a resposta, por incrível que pareça, está no próprio texto. É bem simples, na verdade. O livro de Gênesis diz claramente que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Então, a esposa de Caim foi uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha. Pensa bem, no comecinho da humanidade não tinha outra opção para povoar a terra. O casamento entre parentes próximos era necessário. Essa prática só foi proibida muito tempo depois, lá na época de Moisés. Bora para a próxima parte. Agora a gente vai ver como um simples erro de cálculo, lá no passado, mudou completamente o jeito que a gente conta o tempo e criou um paradoxo que é fascinante. Então, vamos voltar para aquela pergunta provocadora lá do começo. A resposta para ela não está na teologia, não. Está na história. E na matemática por trás da criação do calendário que a gente usa até hoje. Antes do sistema que a gente conhece, o tempo era contado de outras formas. Geralmente a partir da fundação de Roma. Mas aí, lá no século VI, a igreja teve uma ideia, criar um calendário novo com o nascimento de Jesus no centro de tudo. Nasceu aí o sistema Anno Domini, que significa Ano do Senhor. Só que teve um problema. O monge que ficou responsável por essa tarefa, um cara chamado Dionísio, errou na conta. A gente sabe disso porque os registros históricos mostram que o rei Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. E a Bíblia é bem clara. Jesus nasceu enquanto Herodes ainda era rei. A matemática aqui é bem direta. Se Jesus nasceu durante o reinado de Herodes e Herodes morreu em 4 a.C., então Jesus tem que ter nascido antes disso, provavelmente por volta do ano 6 ou 7 a.C. Ou seja, pelo nosso próprio calendário, ele nasceu, sim, alguns anos antes de Cristo. E quando descobriram o erro, já era tarde demais para mudar tudo. Agora vamos mergulhar em algumas das histórias mais, digamos, chocantes e confusas do Antigo Testamento. Muitas vezes, o que parece uma coisa aleatória, até cruel, tem uma explicação bem profunda quando a gente entende o contexto cultural daquele tempo. E essa aqui é uma daquelas passagens de deixar qualquer um de cabelo em pé. Pensa, Deus acaba de chamar Moisés para ser o grande libertador de Israel e logo na sequência o texto diz que o próprio Deus tentou matar Moisés. Oi? Como assim?
O que está acontecendo aqui? Para a gente entender, vamos colocar os fatos em ordem. Primeiro, o chamado. Segundo, a ameaça de morte. Terceiro, a ação super rápida da esposa dele, a Zípora. E quarto, o alívio. A chave para entender essa história toda está no passo 3. Aqui está o ponto central. Não foi um ataque de raiva aleatório. Moisés, o cara escolhido para liderar Israel debaixo da aliança de Deus, tinha esquecido de cumprir um dos sinais mais importantes dessa aliança, na sua própria casa. Ele não tinha circuncidado o filho. A mensagem era clara. Como ele poderia liderar o povo na obediência se ele mesmo estava desobedecendo? E tem outras histórias que a gente costuma entender errado. Por exemplo, a esposa de Ló. Ela não foi atingida por um raio mágico. Ela virou uma estátua de sal porque, ao olhar para trás, se aproximou demais da zona de destruição, que estava coberta de fogo e enxofre. Outro caso, quando a Bíblia diz que o sol parou para Josué, o texto está usando a linguagem de quem estava vendo aquilo da terra. O foco é no milagre, no poder de Deus, não é para ser uma aula de astrofísica. Bom, e para a nossa parte final, vamos entrar em algumas questões bem intrigantes sobre fé, sobre julgamento e sobre como seria a vida depois da morte. Vamos tentar esclarecer uns conceitos que muita gente interpreta de forma equivocada. Lembra daquela pergunta do começo, sobre os tímidos? Então, a resposta está toda no contexto. A palavra original em grego é deilos, e ela não tem nada a ver com ser introvertido ou tímido. Naquele contexto de perseguição do Império Romano, deilos significava covardes. Eram aquelas pessoas que, por medo de morrer ou de serem torturadas, negavam a fé em público só para se salvar. E para fechar, uma última curiosidade que muita gente se pergunta: será que a gente vai se reconhecer na eternidade? Bom, tudo que a gente lê na Bíblia aponta que sim. Pega a parábola do rico e do Lázaro, por exemplo. As memórias, as identidades, tudo continua depois da morte. E mais, os discípulos reconheceram Jesus depois que ele ressuscitou. Então, tudo indica que a nossa essência, quem a gente é, vai ser preservado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Histórias que parecem tão simples podem ter, na verdade, várias camadas de significado, seja cultural, seja da própria língua. E isso é um convite para a gente continuar explorando, fazendo perguntas e, principalmente, nunca achar que já sabe de tudo. Fica a pergunta no ar: quantos outros significados ainda estão escondidos, bem na nossa frente, em histórias que a gente achava que já conhecia de cor?